Pai do Senhor a todos. Pessoal, bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos ao canal Acorda Crente com o Espírito Santo, né? E com a irmã Letícia aqui. Bom, eu falei para vocês que eu iria ler aquilo que eu escrevi, né? De Apocalipse 1 e 2, né? Apesar de ter muita coisa, né? Como eu tinha falado com vocês, aqui vai até... Eu coloquei como oitava parte, né? Porque tem muita coisa. Então, mas é só 1 e 2, tá? O capítulo não... Porque tem muita coisa assim a falar e a explicar. E eu espero que não leve muito tempo. Porque a irmã Letícia está um pouco aborrecida, né? Está aborrecida com o quê? Com as coisas que são postadas. E quando é vídeo, eu vejo que as pessoas veem um pouco. Ou seja, não vê todo o interesse, o crente está muito acostumado, esse aqui é o celular, o Redmi 9, olha só que lindo, né? Que a minha irmãzinha me deu, que eu estou ouvindo o louvor. A pessoa está acostumada a ficar passando o dedinho para poder ver as coisas rápido. E por isso elas não conseguem ter o entendimento, o discernimento da palavra do Senhor, porque não tem paciência de ler. E você só consegue entender, pegar alguma coisa, se você tiver paciência, tanto que o Senhor manda que a gente tenha paciência na fé. Mas as pessoas estão tão insanas, né? Estão entrando, crentes estão entrando nos vídeos aí só para poder dar uma olhada, não é? Para realmente saber, para pensar o que é que eu vou fazer, entende? O que Jesus realmente quer dizer, porque nada daquilo que o Senhor falou na palavra dele, se não ficar aqui dentro, naquele momento da grande tribulação, vocês não vão lembrar, né? E não vão lembrar porque não tem tempo para Deus. Ou seja, não tem tempo para ouvir aquilo que tem o Espírito Santo de Deus falando. E o Senhor diz, quem tem ouvido, ouça. Né? Ele não diz quem tem audição, né? Quem tem ouvido, ouça aquilo que o Espírito ele diz às igrejas. E as pessoas não estão vendo. Então, assim, eu postei a metade do vídeo falando, explicando, na verdade, como um short, sabe, para poder chamar a atenção, para ver a curiosidade do povo. Assim, na verdade, não é curiosidade, mas ter certeza e observar realmente aquilo que vale a pena observar, que é o Senhor Jesus. E ali tinha, né, mais de... Foi um vídeo de 3 minutos. O povo se dá tempo a ver 3 minutos, mas não se dá a ver 14, 15, 20 minutos, meia hora. Fica 2 horas dentro de uma congregação, não aprende nada, não vê nada. Só está lá, blá, 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 cantando e achando que o Senhor está achando isso muito lindo, sem nenhum entendimento, sem compreender. E aqueles que tentam se esforçam, tira suas horas. Na verdade, perde suas horas, porque a gente só ganha as horas quando a gente está aqui, ó, quando a gente está lendo e entendendo. Então aqui a gente não perde tempo nenhum, mas quando a gente vai aqui para poder fazer um vídeo, para poder explicar as coisas do Senhor, e as pessoas não querem passar mais de 3 minutos vendo, é uma desolação, né? Dá vontade como realmente de a gente ficar com aquilo que a gente recebeu só para ele, só para nós. E é aí que eu entendo os judeus quando eles não queriam dividir a palavra de Deus com o gentio. Eles não queriam, não que eles achassem assim, eles se achavam especial, não é que achavam Deus especial. Mas, portanto, eles se achando especial, que eles queriam ficar com aquilo só para eles. Eles não queriam dividir com vocês, eles queriam ficar para eles. E Jesus diz, vai e espalhe o Evangelho a toda criatura. Entende? Mas espalhar o Evangelho com entendimento, porque tem irmãos que não entendem aquilo que lê, porque o Espírito Santo ele não quer dar a todo mundo. Porque sabe que muita gente só vem aqui por curiosidade. Não é realmente porque querem ele ou porque querem entender sobre Jesus. E é isso que me deixa triste. Porque eu estou perdendo meu tempo, eu estou aqui de jejum, comendo a minha comida no fogo. E quando eu estou com o cabelo preso, eu sinto dor na cabeça e eu tenho que fazer isso para entregar a vocês. E como eu disse, eu não estou ganhando nada, podem até ver, não tem anúncio, não tem nada. Não estou nem ganhando na porcaria do YouTube para estar aqui perdendo meu tempo e explicando. Aí eu coloco um vídeo para explicar.
porque Jesus disse que a gente tinha que perdoar 70 vezes 7, então as pessoas se dão tempo só para ver o short, bate mais de 600 visualizações, mas o vídeo inteiro, apenas 3 pessoas, que não são pessoas que são curiosas, são pessoas realmente que seguem ao Senhor Jesus. E ela quer estar preparada para no momento em que ela tiver que perdoar, nem que seja como Estevão, que seguiu Jesus, disse: Senhor, perdoa porque eles não sabem o que faz. Vocês não saberão dizer isso. Perdoa porque eles não sabem o que faz quando estiverem puxando o seu cabelo com a faca apontada no vosso pescoço para querer matar simplesmente porque vocês não querem receber a marca na mão ou na testa. Então isso é vergonhoso, entende? Então assim, eu vou colocar no canal para as pessoas que forem ver um vídeo, só aqueles que estão inscritos, que no mínimo vão dar um pouco mais de atenção. E eu não estou falando isso só para aqueles que tiveram curiosidade, estou falando também com os inscritos, afinal de contas, para que se inscreveram? Porque estão fazendo perder o meu tempo, né? Quando eu podia estar sentadinha ali, ó, com tudo isso aqui, ó, lendo e relendo e lendo mais e tentando entender só para mim. O que eu estou fazendo aqui é obediência. Eu estou entregando aquilo que o Senhor, entende, me deu dentro de um livro de graça. Não tenho obrigação nenhuma de estar passando isso aqui para vocês. É obediência. Obediência é diferente de obrigação. E eu estou fazendo isso não por causa de vocês, mas por causa de Jesus, que quer que vocês entendam para que as suas almas sejam salvas através de vós mesmos. Não é Jesus que vai salvar a sua alma, é você. De que forma? Entendendo Ele desde o princípio. Mas vamos lá. Então, Apocalipse 1, eu disse que eu não ia passar pano em ninguém aqui, né? Eu disse, está escrito no canal, entende? Que de vez em quando eu vou dar umas pauladas, porque é necessário, tá? Vou dar uns puxões de orelha. Mas enfim, revelação de Jesus, Apocalipse. Revelação de Jesus dada pelo Santo Pai, entregue para João escrever e no futuro testificar e no presente também. Eu abro aqui, ó, 2 parênteses. João será testemunha no final. Eu já falei isso aqui para vocês. Está escrito na palavra, né? Quem quiser vai lá dar uma olhada também. Porque todo mundo está querendo de graça, é como diz 3 minutos ali. Então no verso 3, o Pai diz ser bem-aventurado aquele que lê, porque ele não disse, ele disse aquele e não está no plural aqueles, né? Porque Deus espera que um apenas leia, como eu estou fazendo aqui, né? E os outros prestem atenção. Isso é não só para hoje que a gente usa vídeo, como também aqueles que estão dentro da congregação e aqueles que estão evangelizando nas ruas. Uma pessoa fala e olha quanta multidão está lá observando como acontecia antes, na época do Senhor Jesus, que ele falava e todos sentavam para ouvir. Tá? Então, era o que acontecia no passado e deveria acontecer hoje, porque o entendimento, para que o entendimento seja único e sem dúvida, ou seja, todo mundo tem que entender da mesma forma, e não um pensar uma forma, outro pensar outra, outro entender de outra forma, e todo mundo ficar na dúvida e ninguém tem certeza de nada, porque o Espírito Santo ele tem que testificar aquela palavra que está sendo dita pelo pregador dentro de todos, certo? De uma forma só e não de formas diversas. Isso vale para as congregações e em lugares públicos, né? O que eu citei, as pessoas que estão evangelizando e dentro da congregação, quem vai à congregação, né? Em casa, claro, dentro da sua casa, cada um pode ler a sua Bíblia, né? A sua Bíblia. Mas percebam que os que ouvem o Senhor colocou no plural. Aqueles que vão ouvir é plural, é a multidão, tá? Então o que se entende é o que citei, um único texto, uma única compreensão. Qual erro atual, né?
da Igreja de Cristo. Primeiro, não prestam atenção e acabam não entendendo a leitura. Segundo, os pregadores não deixam aqueles que ouvem fazer perguntas sobre o que foi lido, sobre o que foi dito, sobre aquilo que eles estão explicando. Chega no final, vocês vão lá, pergunta, ele não sabe responder as dúvidas que tem e o que acontece. Muitas pessoas caem fora da igreja, são chamadas de desigrejados, mas eles não são descristianizados. O fato deles não irem a uma congregação não quer dizer que eles perderam o amor de Deus. É só porque eles não obtiveram, através dos pregadores, a resposta das dúvidas que eles tiveram. Pode ter certeza, porque quando você não acredita, você não confia naquilo que está sendo dito, não é testificado pelo Espírito Santo, você sai da igreja. Esse é o maior problema. O Espírito Santo precisa testificar aquilo que os pregadores estão dizendo por aí dentro das congregações. Ou então, aqueles que são escolhidos saem. Os que ficam lá é só os que têm medo do inferno. E quem sai não está saindo por ter medo do inferno. Está saindo porque está querendo ouvir a palavra do Deus verdadeiro, que ouvir a voz do Senhor. Quer ser testificado pelo Espírito Santo dentro de si e não estão sendo. Simples assim. A consequência é o não entendimento, porque as dúvidas não foram esclarecidas. Sem ter certeza, e alguns por vergonha em retirar as dúvidas, aborrecido ou indignado, eles saem da congregação. Eles vão deixando de ir até que eles não vão mais. Ou então procuram outros lugares e ficam assim, como dizem, pulando de igreja, mas não é porque eles querem. É porque eles estão procurando a verdade, eles estão procurando entendimento, tá? Então essa é a resposta para aqueles que se intitulam pastores, que ficam falando aí dos desigrejados. Eu quase não vou à igreja, eu prefiro em casa estudar, entender o meu Senhor, porque a minha liderança não está dentro de congregação, é aquele que veio do alto, com grande força, grande poder, entende? Para nos cobrir, como disse o Senhor, e nos encher de poder, é o Espírito Santo de Deus. Na mesma frase, o Senhor fala desta profecia, ele não está falando de outra, ou seja, tem muita coisa acontecendo e todo mundo fica achando que tudo é profecia. Então, perceba que o Apocalipse é uma só profecia e não mais profecias como as pessoas espalham dizendo, as profecias estão sendo reveladas. É uma profecia só, como a vinda do Senhor Jesus, não eram 10 profecias, né? Os profetas, eles diziam apenas que o reino do céu iria à terra e caminharia com o homem, que ele daria a salvação eterna. E o que foi que Jesus passou? Jesus passou perseguição, ele passou cruz, ele recebeu cuspe na cara, ele foi esbofeteado, lhe cravejaram uma cruz cheia de espinhos. Isso tudo foi consequências. Então tudo isso que o Senhor falou, as dores, mas desde antes, isso são as consequências do cumprimento da cruz. Jesus cumpriu lá e nós temos que cumprir aqui. Então, o que acontece, eu tenho que dar uma olhada lá na palavrinha, eu vou dar uma parada agora, porque a minha comida está no forno ainda. Pois é, tive que voltar, não deu para terminar a minha comida, mas eu tenho que terminar ao menos aqui o texto. Então, vamos lá. Como eu disse, as profecias, aquilo que está acontecendo, como os selos, que estão se abrindo, as taças que serão derramadas, tudo isso faz parte da consequência da profecia e não as profecias, elas são. Então vamos lá. Então, perceba que o Apocalipse é uma só profecia e não profecias como espalham dizendo, O que na verdade se revela neste tempo são as consequências com o Senhor dizendo mister para o cumprimento. Então, o Senhor sempre diz, é misto que aconteça, é mister que aconteça, ou seja, é necessário que aconteça. Do mesmo modo que o ministério do Senhor Jesus, do batismo ao falecimento na cruz, foi uma profecia apenas
deste versículo, ainda o Senhor fala em guardar quando dizer que não esqueça, que espalhe. E termine dizendo para o fazer, porque o tempo está próximo. Então, a ele ia dizendo, tem mais de 2000 anos que isso foi dito. É verdade, assim como também é verdade que o Senhor falou que seria próximo para a última geração e como identificar a última pelos seus sinais e acontecimentos. A ideia aqui era da revelação deste livro, Apocalipse, que não cair em esquecimento. Quem tem tesouros na terra esconde, mas Deus Pai e o Senhor Jesus tratou de espalhar. O continente europeu, sul-americano, africano não é dentro do continente asiático, mas a Ásia se espalhou para o mundo todo através do pai Abraão. Então, recebam a graça e a paz do Senhor Jesus e dos 7 espíritos que estão diante do trono dele. Né? Lê-se os versos 5 até 6. Aqui no verso 6 existe um i, que não deveria estar logo no início, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. Acredito que seria Deus, seu Pai. Pode ter sido um erro de impressão ou entendimento, né? Porque é inconclusivo. O mesmo verso nos revela que o Santo Pai e Filho nos fez alguma para eles, porque não éramos coisas nenhuma, ao dizer que somos reis também em seu reino e que também fomos santificados, temos sacerdócio. Então, para estar na presença, precisamos ser e ter algo assim como aquele que nos comprou das mãos da morte. Eu ainda não descobri o que significa nuvens, né, para Deus Pai. Mas usar como frequência quando se fala da sua presença. A gente recorda que toda vez que o Senhor ele vai ele está lá depois que saiu do Egito, né, Moisés saiu do Egito, o Senhor à noite ele estava como coluna de fogo e durante o dia ele estava sempre sobre as nuvens. E depois quando acredito que seja, né, não sei ainda exatamente, os que encontraram Jesus também vieram com as nuvens, e quando Jesus se foi, ele também se foi com as nuvens, e os anjos que ficaram, que disseram Galileu, que observam, aquele que foi com as nuvens, ele retornará. Ele diz também que o Senhor diz que vai voltar com as nuvens, então ainda não entendi muito bem, né, o porquê das nuvens, mas isso é uma coisa que certamente o Espírito Santo ele vai me mostrar. Enfim, a vista é para esconder a sua glória, né? É logo que a gente percebe que tem a glória do Senhor que não pode ser vista, então ela é escondida em meio às nuvens. A vista é para esconder a sua glória por amor à alma, ou as matará pela força do seu poder. No deserto, é aquilo que contava, né? No deserto a nuvem ia à frente. O Senhor Jesus foi e retornará com elas. Talvez em outra leitura, eu não sei, abranja esse fato das nuvens. Não me atento a isso mais pela curiosidade. Me chamou a atenção ao fato, irei e atentarei, né, a esse significado depois. Bom? Em outro texto, ouvi e li que ele viria com seu exército, ao qual é Senhor, seus anjos. Mas eu vou parar aqui. É um difícil, muito trabalhoso, né? Eu não sei se vocês leram ou se vocês entenderam o que eu li correndo, né? Eu vou tentar novamente, leitura novamente, né? Essa parte aqui, vocês não entenderam. Aqui no final eu li assim.
A consequência é o não entendimento, porque as dúvidas não foram esclarecidas. Né? Não foram esclarecidas pelos chamados ditos pastores, pregadores. Né? O erro, primeiro erro é não prestar atenção à igreja dentro da congregação, o que está sendo dito. O segundo é os pregadores não explicar, né, aquilo que eles estão pregando. Né? E a explicação que eu estou dizendo é com entendimento, tá? Não é a leitura daquilo que o Senhor Jesus foi dito, que é essa é a mensagem a qual deve ser focada pela igreja, que Jesus ele fala. Né? Na minha Bíblia ela está sublinhada de vermelho. São as ordenanças principais, esses são os mandamentos principais. Né? Eu vi até um irmão fazendo um comentário de hoje, me perguntando, né, na verdade, sobre um comentário que eu fiz de alguma coisa, é um guardador do sábado. Né? Quem está dentro do cristianismo sabe quem é que guarda o sábado, e eu estava explicando para ele que ele não entendeu muito bem quando eu falei que os 10 mandamentos, né, dali apenas o Senhor Jesus usou 2, e ainda assim ele colocou alguma coisinha a mais, né? O amarás só o teu Deus e ao seu próximo. Né? O Senhor Jesus, eu já fiz um vídeo também explicando sobre isso. O Senhor Jesus, ele cumpriu todos os 10 mandamentos. Foi isso que eu expliquei para aquele que me fez a pergunta. Eu sei que no final ele riu, né? Ele fez kkk, aqueles bonequinhos sorrindo. Aí eu disse para ele, Satanás também ri, ele ri de vocês todo dia. Ele ri a cada um que vai para o inferno, acreditando em Ellen White, que deve guardar um sábado, em vez de guardar o Senhor Jesus. Não? Porque quando a gente guarda o Senhor Jesus e a gente obedece o mandamento dele, repetindo aquilo que já falei no vídeo, sobre os 10 mandamentos, que quando a gente guarda, a gente ama o nosso Senhor Deus de todo o nosso coração, né, de toda a nossa alma, de tudo aquilo que a gente tem que não é bom, mas ainda assim ele observa, né, e ele quer o que a gente pode chamar de razoável pode sair da gente, é que a gente não mata, a gente não rouba, e a gente não precisa ser ímpio, nem os ímpios não precisam ser cristãos para poder fazer, para estar debaixo dos 10 mandamentos, né? Porque ali em Apocalipse, agora eu lembro, ele comentou Apocalipse, acho que é 12, 17, eu já expliquei também esse, em Apocalipse 12, 17, onde está a mulher e o dragão. Né? Ele fala que e o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Senhor Jesus. Foi sobre isso que eu estava comentando. E ele falou a respeito, disso, né? Tipo assim, a gente tem que guardar os 10 mandamentos, a gente tem que guardar os 10 mandamentos. A gente tem que guardar o que Jesus disse. Porque Deus não está te salvando por causa de você, Deus está te salvando por causa do Filho. Né? Porque é o sangue dele que está debaixo dos olhos do Senhor. Não é o meu sangue, não é o teu sangue. Não. Então nós não somos salvos pelos nossos sangue. Nós não somos salvos pela nossa crença. Nós somos salvos pelo sangue, né, e fé de Jesus, que acha que alguns podem ser salvos. Né? Na verdade, ele tem certeza. Quem não tem certeza somos nós que podemos ser salvos ou não. Então, eu respondi para o irmão, então, que a gente, quando guarda esses 2 mandamentos, né, que são os mandamentos eternos, não é não matar, não roubar, porque vai ter um momento, quando estivermos, vamos dizer assim, com o nosso Senhor Jesus, na glória, no reino dele, do Pai, né,
antes que a Jerusalém vinha para o novo céu e a nova terra que Ele já tem preparado para a gente. Os 2 mandamentos no céu será amar o teu Deus e amar o teu próximo. Lá não vai ter, pare para pensar isso, né? Lá não vai ter ninguém roubando, não vai ter ninguém matando, não vai ter ninguém desonrando pai e mãe, porque nossos pais e nossas mães serão nossos irmãos, né? Lá não vai ter idolatria de deuses. Então, Jesus resumiu 10 mandamentos em 2. Pegou a mãe? Agora, eu espero que sim, né? Porque isso quebra totalmente o adventista, que por mais que você fale, por mais que você seja usado pelo Espírito Santo para explicar, eles não entendem, você não entende a mente de Jesus. Se você entender a mente de Jesus, você consegue entender o que Ele está dizendo, né, na sua palavra. E quando Ele diz cumprir, Ele está dizendo cumprir os 10 mandamentos que você não cumpre. Você não consegue guardar um sábado, só que eu não posso guardar a mim mesmo. Eu não posso descansar em mim mesmo, porque eu sou Deus. Entende? O sábado eu fiz para mim. Quem tem que guardar a mim é vocês, porque se vocês não guardam a mim, está dentro daquele texto que eu disse que podereis fazer sem mim. Então, a gente entendendo a mente do Senhor Jesus, a gente acaba por entender tudo aquilo que Ele também diz, né? E quem quiser pode ir lá, eu não vou ficar me citando, né? Vai lá em Marcos, vai lá em Gênesis, vai lá em Mateus. Eu não vou ficar citando aqui em que versículo para que vocês parem de ter preguiça. E vão olhar, porque nem eu faço isso. Né? Quando alguém diz para mim, como ele diz, né? Vai lá em Apocalipse 12, 12 e 17, eu já sabia porque eu tinha feito um vídeo. Né? Inclusive, para uma irmã diz, ele citou em que versículo lá, o capítulo que está, eu expliquei para ela. Eu vou dizer uma coisa para você que o irmão não te disse, porque o irmão não sabe. O dragão aqui é o Evangelho, ou é a mulher, que o Senhor chama de mulher aqui, é o Evangelho, não é a igreja. A igreja são as sementes que continuaria sendo perseguida pelo dragão. Isso também está em um dos vídeos que eu coloquei, que citei para vocês, mas deixa eu acabar de ler, tá? Aquilo que escrevi. Então, a consequência é o não entendimento, porque as dúvidas não foram esclarecidas e o povo volta para casa enganado e infeliz, sem perguntar, sem ter certeza, e alguns por vergonha em retirar-se, dúvida aborrecendo ou indignado. Na mesma frase, né, o Senhor fala, ou seja, né, a gente estava vendo o verso 3, na mesma frase o Senhor fala desta profecia. Né? Então, perceba que o Apocalipse é uma só profecia, e não profecias como espalham, dizendo as profecias estão sendo reveladas. Né? As consequências estão sendo reveladas da profecia, não mais profecias, que você chamou de uma só. O que na verdade se revela neste tempo são as consequências, como o Senhor diz, mister que aconteça, né? Ou seja, para se cumprir, ou seja, é necessário, é mister que aconteça. Do mesmo modo que o ministério do Senhor Jesus, do batismo ao falecimento na cruz, foi uma profecia apenas, né? Então o Senhor Jesus passou por tudo aquilo que tinha que passar, Ele passou pelas dores, Ele passou pela cruz, Ele passou pela furada na mão, por beber o vinagre, pela a coroa ser colocada, tudo aquilo ali foi consequências da profecia da sua vinda. Né? Então ele foi mister que ele passasse por aquilo. Né? Do mesmo modo que o mistério, o ministério, eu falei, o ministério do Senhor Jesus, o batismo, eu falei assim, foi uma profecia apenas. Neste versículo ainda
neste versículo ainda, ou seja, no 3, no verso 3, o Senhor fala em guardar. Quando dizer que não esqueça, que espalhe, né? Se é guardar, não guarda, você espalha. E termina dizendo para o fazer, porque o tempo está próximo, né? Então, alguns arrelia, né, faz gozação, dizendo tem mais de 2.000 anos que Jesus falou que estava próximo à sua vinda. É verdade, né? Que as pessoas arreliam porque não estava durante aquele período mais próximo, mas a gente tem que entender que não estavam próximos, né, para aqueles que estavam ali. Assim como também é verdade que o Senhor falou que seria próximo para a última geração, né? Então, está próximo para todo salvo a volta do Senhor Jesus. Está próximo para todos os que morreram no Senhor Jesus, né? Então, quando diz assim que está próximo, é porque quando você morre, de imediato, você já está na presença do Senhor. Não? Porque eu dei uma outra explicação a respeito de quando a gente morre, que muita gente diz que vai, e quando Jesus voltar a gente volta. Não é verdade, quem vai não volta. O Senhor Jesus chorou quando tirou Lázaro do paraíso. Talvez algumas pessoas não entendam porque Jesus chorou, porque é duro você tirar alguém lá daquilo que você está, da graça, né, para trazer de volta, para viver uma vida de pecado novamente, tentando ali se segurar para não pecar, tentando guardar a sua alma da melhor maneira possível, né, e vivendo com ímpios, não? Alguns se tornam cristãos e outros não, mas para prever a perseguição do cristianismo, para a gente ver as tentações no mundo, o pecado aumentando a cada dia mais e as pessoas blasfemando, né, contra o próprio Deus. É duro a gente tirar alguém de lá, do Éden, né, do paraíso, para vir para cá. Se eu estivesse no lugar de Jesus, eu também choraria. Principalmente porque ele tinha Lázaro como um amigo, né? Mas, enfim, assim para a última geração também está próximo. E como identificar a última? Né? Pelos seus sinais. Eles sabiam que não estava próxima a geração deles. Então Jesus não pediu para escrever para que estivesse próximo, né, para aquela geração. Então eu acredito que vocês entenderam o que eu queria dizer a respeito de próximo, que quando a gente morre, então foi o último momento de próximo para a gente não tem que se preocupar. Porque o Espírito Santo, em um dos versículos, ele diz: bem-aventurados aqueles que terminam a sua obra e dormem no Senhor. Né? Bem-aventurados, porque não tem que passar pela grande tribulação, não tem que estar aqui ainda ouvindo tanto de besteira que é falado por aqueles que dizem seguir a Jesus, e a gente não tem que ouvir ninguém blasfemando contra o nosso Deus. Pelos seus sinais e acontecimentos, a ideia aqui era da revelação deste livro de Apocalipse não cair em esquecimento, né? Então, quando o Senhor diz que está próximo, era para ser próximo sempre, para todas as gerações, para que o livro de Apocalipse não fosse esquecido, né? Que combina com essa parte aí de Apocalipse 12, né? A qual o verso 17 dá um enfoque, né, a isso. Mas Deus, quem tem tesouros na terra, esconde, né? Quem tem seus tesouros, seus dinheirinhos, seus investimentos, e todo mundo é escondendo, mas Deus, Pai, e o Senhor Jesus, Ele tratou de espalhar. A herança do Senhor era o Evangelho, a palavra dEle, né? E Ele tentou esconder, guardar, não. Ele diz: toma aí, vai lá e espalha. Essa é a herança do Senhor. E qual é a nossa? Qual é a nossa herança? Né? Se pergunta.
O continente europeu, sul-americano, africano não é dentro do continente asiático, mas a Ásia se espalhou para o mundo todo através do pai Abraão. Então, recebam a graça e a paz do Senhor Jesus e dos 7 Espíritos que estão diante do trono dele. Leia os versos 5 até 6, né, que eu escrevi aqui para vocês lerem. Aqui no verso 6 existe um que não deveria estar. É um i, né? É logo no início. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. Acredito, essas são palavras minhas, né? Acredito que seria Deus, seu Pai. Deus, seu Pai. Acredito que seria Deus, seu Pai. Pode ter sido um erro de impressão, né? Porque não tem uma conclusão assim, que a gente pode dizer assim, tá, entendi, né? Tá perfeito, entendeu? É sobre esse pedacinho aqui do verso 5 até o 6, onde está escrito esse I, tá? Pode ter sido um erro de impressão ou entendimento de quem escreveu, certo? Porque na hora de imprimir pode ser impresso errado ou alguém pode ter entendido, um dos escritores, né, da autoria de Deus. O mesmo verso nos revela que o Santo Pai e Filho nos fez alguma coisa para eles, porque não éramos coisa nenhuma. Nenhuma ao dizer que somos reis também em seu reino e que também fomos santificados, temos sacerdócio. Então, para estar na presença, precisamos ser e ter algo, assim como aquele que nos comprou das mãos da morte, ou seja, Jesus, né? Ele tinha alguma coisa. Eu ainda não descobri, é o que falei, o que significa esse lance das nuvens, isso que eu já comentei, né, anteriormente, né, na continuidade do vídeo. Bom, eu vou deixar esse primeiro, eu vou tentar aqui início a segunda parte. Poderiam então ser anjos o acompanhando, né? Isso aqui vem da pergunta aqui do último, né? Em outro texto, ouvir e ler que ele viria com seu exército, ao qual é Senhor, seus anjos. Poderiam então ser os anjos o acompanhando? E terá sido anjos guiando no deserto? Porque Jesus precisa de nuvens, se vem com poder e grande glória. Mais um vídeo a ser feito esse, né? A parte, claro. O mesmo verso 7 diz que todo o verá, será olhos vivos, de alguns em espírito, porque a maioria, ou grande parte, estarão mortos. E todo morto, até o dia do julgamento, tem olhos na alma, né? E às vezes é só ver com esses olhos físicos, não. A alma, ela tem os olhos que vê através desses olhos físicos nossos. E são esses olhos, eu estou morrendo de fome, que verá. E agora a barriga está cantando, né? E todo morto, até o dia do julgamento, tem olhos na alma, humanos e espíritos, anjo e caído. E diz que os que morreram antes que Jesus irá à cruz e ressuscitará também, o verá. Ou seja, que foi ao paraíso ou os reservados nos Hades, ou seja, né, no inferno lá. O verso 8, o Senhor se expõe, se declara, sou aquele que iniciou esta história, eu estava lá e estarei também no final dela. Eu amo tudo isso, com certeza eu amo. Aqui sou eu, né, dizendo, eu sou todo-poderoso, não falta poder em mim, é o que o Senhor está dizendo. O verso 9, João amado se apresenta como servo do Senhor e mais um prisioneiro injustiçado
por declarar amor às almas pelo testemunho do Evangelho. A palavra viva, verdadeira e eficaz. Então, se vocês forem presos por espalhar a verdade, o Evangelho, tenta lembrar que não foi o primeiro e dificilmente será o último. Tá? João foi arrebatado em espírito, no espírito dele, mas não foi o primeiro e aconteceu no sábado, dia do Senhor. Né? A gente leva algumas coisas, a gente tem que levar em conta, dar uma olhadinha lá. Bom, retornando, né? Depois do jantar. João foi arrebatado em espírito dele, mas não foi o primeiro. E aconteceu no sábado, dia do Senhor. Seria coincidência? Em seu dia de sábado, Jesus dá esta boa notícia, né? E foi uma boa notícia, o cumprimento do Apocalipse, esse livro que entregou para João, o amado. Ele desse, além de esperar que não seja, ele disse, né? Além de esperar que não seja no inverno, que também não seja no sábado a sua vinda. Aqui Jesus dá uma dica para os sábios. Existe um povo que guarda o sábado, dia, né? Não sei o que é o sábado. E não esperam o sábado, seja o Senhor. Um conselho, vigie, porque não sabem o dia. Esse foi o conselho que o Senhor disse. Nos faz lembrar, ou me faz lembrar, quando ele curou o Gadareno e disse para não contar. Então pensei, por que curou ele quando poderia curar qualquer outro em igual condição? Tá? Tinha mais pessoas lá que não enxergavam, mas ele curou justamente aquele que não ia obedecer. Tá? E a gente percebe também que Jesus, em seu último momento, quando ele ainda pregava, ele também não obedeceu a lei, ou seja, ele não obedeceu a ele mesmo, né? Porque ele era o sábado, ele curou, e ele foi perseguido por causa disso, que ele estava descumprindo um mandamento. O Senhor trabalha com o tempo, e acho que é isso mostrando lá a respeito da quarta parte da terra, né? Que alguns, é possível que eu vou ter que regravar novamente, porque algumas pessoas estão muito baixo, não dá para ouvir o que você está falando a respeito da quarta parte da terra, que você não vê nenhuma congregação comentar, falar a respeito dessa multidão de gente que vai perecer, né? Com peste, com espada. E é triste, né? Até o momento só vi eu comentando a respeito disso, não vejo ninguém mais. Então façam atenção aos vídeos, né? Há tempo para falar e para ficar calado. Tempo para chorar e parar de chorar. Tempo para desconhecer e tempo para ter ciência, né, das coisas, conhecer as coisas. Não saber que a sabedoria sempre é de Deus, mas o conhecimento, né, foi aberto para o ser humano a partir do momento que ela traçou aquela fruta lá, mais Adão. O Senhor disse, não vos cabe saber a seus discípulos, né, o dia e nem a hora, porque não era o tempo deles. Mas essa geração, ele tem que saber o dia e a hora da volta do Senhor. Né? E hora, como eu disse, não é você dizer, olha, vai voltar 1h da tarde, 2h da tarde. É o tempo que já se faz para alguns tarde, né? Quando não observa os sinais. Então, para esses é já tarde, para a gente estar dentro do cumprimento. Para que deixá-los ansiosos, se não seria no seu tempo? Não precisávamos
os discípulos saber, aquele momento ele ia se afligir à toa. Para que Jesus saber o dia exato da sua vinda, se a promessa dele ressuscitar ainda não tinha sido cumprida. Tinha que cumprir primeiro para depois ele saber o dia do seu retorno. O Senhor diz que avisa antes a seus escolhidos e avisou a seus discípulos, seguidores, alguns dias antes que iria ser morto. Acredito que 3 ou 4 vezes o Senhor falou isso antes dele ser pego, né, e levado à cruz. Mas eles esqueceram porque estavam preocupados com outras coisas. Mesma coisa que está acontecendo agora, as pessoas estão preocupadas com suas vidas e estão esquecendo também das palavras que o Senhor diz a respeito da sua volta, né? Então não estão prestando atenção. Eu peço perdão a vocês, eu não gosto de estar fazendo vídeo, comentando quando tem pessoas passando na casa, né? Como vocês viram, meu sobrinho. Mas enfim, vou tentar focar, né? Eu não tenho outro espaço, é música aqui em toda parte. Eu ia fechar ali um pouco a janela, agora abri um pouco por causa do calor. Mas espero né, que possam ouvir e estar tendo um entendimento. Não? Como eu disse, é difícil. Agora acredito que são 8h29 da noite e praticamente agora, finalmente, quando se tem silêncio no bairro, sempre é de madrugada e não é madrugada. Normalmente eu costumo servir a Deus sempre de madrugada, fazendo vídeos, falando da palavra, fazendo a leitura, e adorando até mesmo com o violão, né? E coisas do tipo, né? Que seja para o Senhor a honra e a glória de tudo isso. Já veio aqui mais o que foi que eu escrevi. Aqui, o Senhor diz que avisa antes a seus escolhidos e avisou a seus discípulos seguidores. Alguns dias antes queria ser morto, mas eles esqueceram porque estavam preocupados com outras coisas. Como porque o mestre veio, não iria reinar, porque teria que morrer. Eles estavam preocupados com essas coisas. Eles comiam e bebiam e não prestavam atenção ao ensinamento. E foi preciso o batismo. Peguem isso. Foi necessário o batismo do Santo Espírito para que eles relembrassem o ensinamento, né, os conselhos e as promessas. Quem tem sabedoria, se liga aí na dica. Porque muita gente acha que vai lembrar no final, mas não vai. Se vocês não tiverem o batismo com o Espírito Santo, vocês não vão lembrar. Sabe? Percebam. É para isso que servem as palavras do Senhor, né? E que foram deixadas aqui. Não foi de uma hora para outra que os discípulos eles lembraram de tudo que eles ouviram, eles não aprenderam lá. Não, o Espírito Santo lembrou eles quando eles foram batizados. Eles lembraram de cada detalhe que aconteceu. É como, acho que foi João, né, no final, no Apocalipse que ele comentou, que aqui não tem nem todas as atividades, todas as obras do Senhor Jesus. Se ele fosse contar, não teria livro para escrever. Tudo aquilo em 3 anos que Jesus fez. Se a gente faz o que faz em 3 anos, a gente erra do jeito que a gente erra. Imagine Jesus que não errou e só fez boas obras. Então, assim, sem isso, sem o Espírito Santo, estou cansando de dizer, sem o batismo dele, vocês não vão lembrar no final as palavras do Senhor. Porque agora, como eu disse, né, as pessoas só estão pegando 3 minutos, máximo, a paciência da fé dos crentes é ouvir 3 minutos um shot, né? Mas não como está agora, 49 minutos, um vídeo. Então como é que vocês vão me entender? Porque o mundo está assim, querendo tudo muito rápido, mas o Senhor ele não faz as coisas com rapidez, entendam. O Senhor, ele faz as coisas devagar, não é à toa que foi 40 anos para as coisas acontecerem. A gente tem essa experiência, a gente tem esse exemplo lá no Velho Testamento.
né? Quantos anos levou para Jesus vir? Quantos anos Noé levou para construir a arca? Quantos anos Moisés levou para voltar lá ao Egito e retirar o povo? Quantos anos o povo passou caminhando no deserto? Quantos anos estamos esperando pela volta do nosso Senhor Jesus? O que não quer dizer que vai acontecer. O que quer dizer que a gente tem que ter paciência na fé. É isso a expressão que Paulo, ele quando diz isso, e Pedro e todos os outros, João, é justamente essa a ideia. E que a gente tenha paciência quando se trata das coisas de Deus. Né? Porque ninguém aprende de uma hora para outra ou de imediato. Entende? Até eu ser batizada, e eu sou sincera com vocês, até eu ser batizada com o Espírito Santo, eu não entendia nada. Eu pegava a Bíblia para ler, você acha que minha Bíblia estava marcada? Nada, não tinha nada. Eu nem consegui. Comecei por Gênesis, meu erro foi ali, depois acho que o Espírito Santo disse assim, não é por aí. E aí voltou a minha atenção ao Novo Testamento. E depois que eu comecei a ler ali Mateus, tudo foi se abrindo, né? Mas foi depois que eu fui batizada. Eu primeiro recebi, eu falei, o batismo com o Espírito Santo. Depois então veio, 15 dias depois, o batismo nas águas, né? Então, sem o Espírito Santo, quando eu digo que vocês, como Jesus disse, em mim nada sereis, vocês não lembrarão, não serão nada na grande tribulação, só mais um a ser perseguido, a correr e sem saber, entende? O que fazer, vão tentar correr para a Bíblia e, sabe, ler aquilo que está lá escrito em Apocalipse, que não, certamente não vão nem recorrer ao Velho Testamento para entender, não vão entender, porque o Espírito Santo ele não se dá esse trabalho de ficar tentando na última hora trazer as pessoas, entende, para ele. Porque você não pode entrar na casa de um Deus como um visitante, mas como filho. Né? Eu espero que esteja assim o áudio, né? Eu estou a uma certa distância, não sei se vocês... do celular. Você vê como é cansativo explicar determinado tipo de coisa para quem não quer entender, que não tem paciência. Eu tenho paciência para ler, eu tenho paciência para escrever. Eu quando pego a Bíblia para ler, eu não me importo com o que está passando em volta de mim. Lá fora pode estar dando um tiro, pode estar morrendo gente, eu não estou nem aí. Eu estou com o meu Senhor, é dele que eu quero saber. Entende? Eu só dei uma paradinha agora para comer, para poder manter o corpo, senão eu talvez não conseguisse concluir aquilo que eu escrevi. Então vocês têm que ser batizados, querendo ou não, se quiserem realmente estar com o Senhor e entender a palavra dele. Porque Apocalipse não é fácil de entender sem o Espírito Santo, não. Até mesmo sem o Espírito Santo, alguém falando, pode ter certeza que muita gente não vai estar entendendo o que eu estou falando aqui. Muita gente vai ouvir, nem que seja, sabe, 1 minutinho, 2 minutinhos, 3 minutinhos é o tempo que tem para Jesus. Esse é o tempo que o crente tem para Jesus, 3 minutos. Toma vergonha, crente, toma vergonha essa cara imunda. 3 minutos para Jesus, é o shot. Você bota um shot e tem 1 milhão, 2 milhões. Você bota um vídeo, entende? O pessoal não tem paciência de ver. 3 minutos é o que você dá para Jesus. Pois 3 minutos é o que ele vai dar para vocês, para se redimir. Quem lembrar dele. E do que e por quê, senão está perdido. 3 minutos. Fazer a mesma coisa que fazem com ele. Toma vergonha. Perceba que revela. Jesus chegou em seu dia. João estava em espírito. Isso é uma revelação. Quando Jesus foi até João para dar o livro, era o dia dele. Era o dia dele. Sabe? Porque Jesus tem o dia dele. Todo ano. Você não sabe disso, mas Jesus tem o dia dele todo ano. Tanto que ele vem no seu dia. Procure ver qual é o dia de Jesus. Então você vai saber qual é o dia que ele vem. Talvez você não saiba se vai ser de manhã, de tarde, 1 hora da tarde, meia-noite. Ele ainda dá uma dica, né, das virgens. Tá aí, tá escrito.
Mas todo mundo quer tudo na mão. Quer que as pessoas digam, não quer se preocupar em ler. Vou dizer uma coisa, vocês são perdidos. Vocês estão perdidos completamente. Completamente. Não pensa que Jesus vai bater na porta. Ei, cheguei. Vai chegar no céu, entende? Dando uma paradinha. Quando você vê, como ele diz, de um lado a outro, quando um raio ele cruza o céu, já foi. Entende? Se prepara. Esse é um sinal. Eu já falei do sinal dele, quando a lua e o sol não der a sua luz. E você sabe quando é a lua e o sol não vai dar a sua luz? No dia do Senhor. Qual é o dia do Senhor? Toda semana tem um dia do Senhor. Toda semana tem um dia do Senhor. Mas ele diz, eu sou esse dia. Está preparado para ir? Mas vocês não sabem qual é esse dia. Caso, o dia do Senhor é a festa do Senhor. Esse é o dia dele, é o dia da festa. Toda semana tem um dia dele. Mas tem um dia especial, é o dia da sua festa. Porque quando sairmos daqui, vamos sair para entrar em uma festa. Né? Você tem que aprender a juntar as coisas. Então, percebo que revela, Jesus chegou em seu dia. João estava em espírito e a voz do Senhor era uma trombeta. Forte, poderosa e bem audível. As pessoas estão esperando que a trombeta pum, 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 toque. Não é isso. Pode esperar a voz do Senhor Jesus. Como trombeta. Ou seja, parecida, semelhante. Não é o som da trombeta. Mas tem gente que está esperando o som da trombeta. Pam, 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 pam. É Jesus que vai clamar do alto. E quem vai ouvir? Porque ele disse que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. É aí que você sabe que a voz de Jesus é ele que vai chamar. Mas só ovelha. Não vai subir pele de lobo. Né? Não vai subir só ovelhas, que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E vai ouvir a voz de um espiritual. Quem está em espírito? Para a gente estar em espírito, a gente precisa estar com o Santo Espírito. A gente não tem que estar na nossa carne. A gente tem que estar 24 horas pensando nele. Fazendo as coisas e pensando nele. Você faz as coisas que você nem percebe. Mas você percebe quando está pensando nele. Então você está sempre pronto. Entende? Esse é o caso. A pessoa pergunta como me preparar. Esteja pronto 24 horas pensando nele, nas coisas dele, como ele agiria, como ele faria. Até um bolo, você vai na cozinha para preparar um bolo. Jesus, vem fazer um bolo comigo, é que eu faço. Vem preparar esse bolo porque eu não sei fazer. Eu sei que vai sair ruim, só quando tu mete as mãos. Eu não vou nem pro banheiro sem pensar no Senhor. Seja lá o que eu for fazer, se eu estou limpando, eu estou pensando no Senhor, ainda porque eu posso estar ouvindo louvores, mas eu estou pensando, falando com Deus. O estado como Jesus vai aparecer, né? Percebo que revela, Jesus chegou em seu dia. João estava em espírito e a voz do Senhor era uma trombeta, forte, poderosa e bem audível. Está entre parênteses isso aí. O estado como Jesus vai aparecer. Temos um dia, deveremos estar em espírito, ouvindo a verdade, ou seja, a palavra de Deus. A trombeta é a voz que nos chamará, é a voz dele. Eu não tive nem tempo, né? Sou sincera para vocês, para poder ler tudo isso aqui, para repassar. Você vê que aquilo que eu escrevi, tem o que? Acho que uma semana, 2, ainda está aqui, ó. Está aqui dentro, e está aqui. Então não é que eu falo uma coisa e escrevo outra, está aqui. Tanto que eu estou falando, depois quando eu leio, vocês percebem que é a mesma coisa, né? O Senhor Jesus chamou o Apocalipse de livro.
Todos os livros escritos são importantes, mas não como o Apocalipse, porque este é o cumprimento das promessas do Pai e do Senhor Jesus. Então ele disse, tipo assim, olha, ainda que tire uma letra, que tire um cifrão ali do não, ou como é um tio do não, entende? Ainda que escrevam umas palavras erradas, como vocês viram, que teve um texto ali que colocaram, né, a letra E como um I, né? Eu vou ir, fulano. E não está assim, tendo um entendimento dentro do contexto. Por isso que eu não vou nem falar a respeito, porque eu não sei, como eu disse, se foi um problema de digitação, ou se foi um problema, o que eu acredito mais, né, que foi digitação do que do raciocínio daquele como o Espírito Santo que escreveu, tá bom? Temos um dia, deveremos estar em espírito, ouvindo a verdade, a palavra e a trombeta e a voz que nos chama, né? Nos chamará, que é Jesus. E ali o Senhor Jesus chamou o Apocalipse de livro, todos os livros escritos são importantes, mas não como Apocalipse, porque este é o cumprimento das promessas do Pai e do Senhor Jesus, de aliança eterna, né? Pediu que enviasse ao povo da Ásia. E quem é a Ásia hoje? A Ásia são os cristãos espalhados em todos os continentes, são 7 no seu total, e cada uma tem um guardião. Lê o versículo 11 de Apocalipse 1. Né? Eu falei que leu o versículo 11 de Apocalipse 1. Né? O que está dizendo? Minha cabeça, eu estou com a cabeça e o óculos, como é só para leitura, mas se comprado aí em qualquer lugar me dá uma dor, sabe? O nariz me aperta aqui do lado também, às vezes. Né? Então, assim, eu estou adoecendo para poder adoecendo as vistas para vocês terem noção das coisas, só misericórdia do Pai, Apocalipse 11. Aqui, que dizia, né? Aqui é a palavra do Senhor, o que vês, escreve-o em um livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esminas, a Pérgamo, a Tatiara e a Sardo, e a Filadélfia e a Laodiceia. Então, como eu falei aqui, né, no escrito, que a Ásia, né, são as 7 igrejas. Muita gente vai estar pensando que está lá, só na Ásia mesmo, onde estão lá os chineses, os tailandeses, os japoneses, mas não é. Né? Eles estão em toda a parte, porque o Senhor está falando das igrejas. Né? Eu citei aqui, quando eu li, as igrejas, e as igrejas estão em toda parte. Né? Éfeso, a igreja de Éfeso, de Esmirna, Pérgamo, Tiara, Sardo, em todo lugar elas estão. Então, é só para quem tem entendimento, tá bom? João ouvia, mas não sabia quem lhe falava. Olha que João estava de costa. E estava de costas. Né? Sabe quantos são batizados e estão de costas para o Espírito? Né? Para o Santo Espírito. Quantas pessoas são batizadas aí? Deixa eu ver que parte é essa, parte 2, parte 3. Né? Parte 3 é o Espírito da Verdade. Então, quantas pessoas estão aí de costa? O Espírito Santo está falando. Está como João estava. Só que João, ele se virou para ver quem era. Mas tem muita gente, até batizado, que estão de costas para o Espírito que o Senhor disse que é dele. Se ele, como ele disse, não, eu e o Pai somos um, o Santo Espírito é dele. E ele fala sempre, tem textos que ele diz, meu Espírito. Né? Algumas pessoas ficam procurando palhaçada, né? Assim, querendo tirar muita dúvida disso, muita dúvida daquilo. Gente,
na dúvida. Fique com aquilo só que Jesus falou. Sei que as outras coisas, né, por o Espírito Santo se derramar, como se derramou nos discípulos e em Paulo, muitas vezes, mesmo Paulo falando ali com o Espírito, não é que ele falou de si mesmo, ele falou através do Espírito Santo que estava nele, né? Mas teve algumas coisas que eles falaram, como eles comentaram, Paulo comentou mesmo como ele se sentia e que ele não queria que os irmãos tivessem inveja por Deus ter dado um pouco mais a ele do que aos outros, por ele saber um pouco mais do que os outros. Então, coisas como essa a gente não se aprofunda se não tiver a profundidade, alguma coisa diretamente ligada, exortando o Senhor Jesus, né? Mas a palavra do Senhor Jesus sempre exalta o Altíssimo e a Ele mesmo, né? Então, assim, aquilo que está em vermelho, faça questão de entender, de saber, né? Porque é Ele dizendo, é Ele chamando a atenção, não é? Não é à toa que quem resolveu escrever a Bíblia quis enfocar, colocando cores diferentes na própria palavra direta do Senhor Jesus, tá? É uma mensagem direta pra gente, tá bom? Sem passar por intermediário, é Ele, é o próprio Deus dizendo, ei, é isso. Ainda tem muita página aqui. Bom, como eu disse, né? As pessoas virando na costa para o Espírito da Verdade. É hora dos escolhidos se virarem para ver quem o fala como João fez, né? Observe que a visão de João não foi diretamente para o mestre, mas para o que refletia ouro. Incrível, quando eu li isso, eu disse, como é que João está ali na presença, né, do Senhor Jesus, na glória? E a primeira coisa que João bate é os olhos puros. Você vê como é humano, mesmo em espírito. Eu digo mesmo em espírito porque o espírito dele, ele viu. Mas o espírito dele não saiu. Porque quando o espírito sai, ele pode até observar alguma coisa, mas não chama mais atenção do que o próprio Deus. Mas enquanto a gente está vivo, mesmo quando o nosso espírito, ele vê, ele percebe alguma coisa, ainda a claridade do ouro chama atenção, como chamou, né? Os castiçais que estavam em pé. Jesus estava no meio. Como eu olho, né, tenho uma visão e eu vejo 6 coisas parecendo de ouro, mas tem uma coisa, é aquela coisa diferente que eu vou, porque todas os castiçais eram iguais. A única coisa diferente que tinha era Jesus. E ninguém olha, né, justamente para o diferente. Por isso que os judeus estavam esperando, né, um rei que viesse na luxúria. Jesus não mostrava nenhuma luxúria, ele era o diferente, né? Então, assim, faça atenção, até mesmo quando eu leio, isso me chama a atenção. Faça atenção a isso, as coisas simples, que apesar de estar lá, como você está aqui vestido de, eu acho que eu escrevi aqui citado de branco, no meio de tudo aquilo, né? Jesus, ele estava na glória dele, né? Ele só veio perceber isso depois, e ele tinha que perceber antes. Observe que a visão de João não faz diretamente, né? Não foi diretamente para o mestre, mas para que refletia outro. Seria os castiçais mais chamativo do que aquele que não era igual aos outros, né? O normal é os olhos passarem pousarem no diferente e não nos iguais, né? Porque os castiçais eram iguais. João só viu Jesus depois e descreveu-o completamente. Que os vossos olhos não sejam para o brilho do ouro, é o que eu digo a vocês, mas para o dono dele, né? Pegue a dica, porque Jesus, como ele é dono das igrejas, ou seja, né,
que cada cartiçaz desse representa a igreja do Senhor. Entende? As pessoas estão olhando para a igreja em vez de olhar para Jesus. Né? Você vê que aqui a gente tem um ensinamento muito... Não sei, eu fico maravilhada. Eu não sei vocês, mas eu fico maravilhada quando eu leio e eu consigo, né? Através do Espírito Santo, ele me chama essa atenção para determinado tipo de detalhe e me chama a atenção que eu não deveria agir, por exemplo, como João. Né? João era o amado de Jesus, mas mesmo João aqui, eu não estou dizendo que isso é pecado, estou morrendo de calma. João olhou para aquilo que refletiu brilho. Quantas pessoas estão dentro da congregação e chamam a nossa atenção e estão olhando para pastores, o brilho do pastor, né? Se eles são pastor, é claro que a visão das ovelhas é de Jesus. Está olhando para o pastor, está olhando para os levitas. Eles não são cantores, eles são levitas. Levitas não existe no dia de hoje, existem cantores do céu, trovadores. Os levitas estão lá no Velho Testamento e ainda continuam lá. Mas eles vão ter que deixar de ser levitas, porque toda a obra Jesus cumpriu para ser cantores. Que até o que eles vão cantar não é o que Davi recitou, não, mas aquilo que o Senhor disse que ninguém sabe, e apenas um canto, e é de Moisés, não é de Davi, não é de Arão. E esse canto, nem me interessa saber, me interessa mais saber o canto que o Senhor deu pra gente. E quando eu falo a gente, não é todo mundo, né? Porque nem todos irão cantar esse louvor. Então talvez eu nem cante esse louvor, mas eu já estou feliz em poder cantar o hino da harpa e ouvi-lo também. E também os louvores como o Senhor me deu, né? Que eu vou tocar para vocês. Que eu não sei, né? Na verdade eu já cantei, já. Rabi, 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 enche-me de ti, ressuscita-me. Eu já cantei para vocês. E assim, eu nem canto outros louvores, além dos louvores da harpa, eu só canto os louvores que o Senhor me dá, porque fica na minha cabeça o tempo todo. Então, como diz, 24 horas, eu vou dormir, acordo, eu tomo banho, eu faço uma coisa, eu faço outra, e cantando esses louvores que o Espírito Santo me deu para recitar para o próprio Deus. É aí quem tiver ouvido que ouça, porque eu canto a volta do Senhor Jesus. Então, como um dos louvores que é: eu não vou negar Jesus por esse mundo vil que há de acabar. Espero ser arrebatado por corpo trasladado para um novo lar. Esse é mais um dos louvores e ele fala sempre todos os louvores que o Espírito me dá, fala da volta de Jesus. E eu fico grata, né? Então eu sei